dentro da lição da noite de hoje, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós temos Bem-aventurados aflitos, aonde vai se falar sobre tudo isso que a gente leu. Quem tiver o Evangelho pode estar lendo, porque ali esclarece muito mais essa lição. A gente vai falar sobre justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos de bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, as provas voluntárias, o verdadeiro silício, e aonde se pergunta, deve-se pôr um termo às provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida e os proveitos do sofrimento por outrem. Então, o Evangelho nos fala muito sobre esse pedaço dessa lição que a gente leu, tá? E aqui fala nas fases do resgate do erro. Então, nós primeiro temos que ter o arrependimento, que seria aí o remédio, né, para a história. Vamos ter a nossa expiação, porque se nós se arrependemos, nós temos que ter um jeito de pagar, e por aí o pagamento é a expiação, e depois disso a reparação, né? Porque já reparou, a gente já pagou, a gente já fez, e estamos assim livre daquilo. Então, fazer o bem todo dia, o que ele faz? Ele limpa o nosso passado e nos deixa usufruir melhor o nosso presente. E ele faz com que a gente projete o nosso futuro. O erro é filho do livre-arbítrio e nós podemos escolher sempre. Podemos escolher entre o certo e o errado. Podemos escolher entre o bem e o mal. Podemos escolher entre a doença e o remédio. Então, mais uma vez, o livre-arbítrio é nosso. Não vamos culpar ninguém por tudo aquilo que passamos, nem pelas aflições atuais e nem pelas anteriores. Essa é a lição da noite de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou perguntar aos universitários e posso estar respondendo depois, e a gente pode estar conversando numa aula particular ou qualquer coisa assim. Então, está aberto. Não? Gleidson, quer acrescentar alguma coisa? Fala. A respeito, sempre, né, haver um movimento de fazer ação, né? A ação ainda tem uma ação, né? Eu também não vou fazer nada, não agir, também traz sequência, efeitos também, né? Então a gente temos que nem foi do livre-arbítrio da própria escolha, né? E a escolha de achar que não fazer há um efeito, né? De não fazer. Às vezes nega a não fazer, a escolha de achar que não está fazendo, não é só ação, provoca uma reação, né? Vai dar um efeito. O não fazer também, quando a gente tem que fazer e não faz, ainda traz a sequência, traz ação. É mais... A omissão, no caso, né? Ou não. A omissão também não deixa de ser um pecado, né? Não deixa de ter alguma coisa errada. Você se omitir das coisas, né? Tantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer e switch a não fazer, né? E isso
poder não, na maioria dos casos, dá um efeito, melhorar o ambiente, ajudar um companheiro ou outra pessoa, e a gente se omite, e o efeito também é um efeito não bom, assim, né? Então, a gente Sem contar que a gente perde uma excelente oportunidade, né? Ótima oportunidade. Quando a gente se omite, a gente fica quieta e espera, né? Alguém bater na porta para te pedir ajuda. Quando você está vendo o que está acontecendo, você poderia ajudar e você não está ajudando, né? E não se omite, É. Bia, quer falar alguma coisa? Estão me ouvindo? Agora sim. Não, eu conheço algumas coisas, né, do espiritismo, mas esses tempos, não sei se você sabe, mas meu pai é da religião batista, né? Ele é cristão batista. E eu dei uma chance também, eu acho que eu gosto de estudar essas coisas, queria ver mais as perspectivas. Mas o que eu estava pensando é que o diferencial, né, para mim, por que faz tanto sentido o espiritismo, é que, assim, por exemplo, para o meu pai, não sei se para todos os batistas, mas para o meu pai, quando você faz algum erro, um pecado, você simplesmente se arrepende e acabou, assim, entendeu? Você vai para o céu já. Então você está garantido. Eles falam assim: se você tem Jesus no coração, você tem um lugar no céu. E eu fico pensando, o que é ter Jesus no coração, né? Você já tem e tá tudo certo para você? Eu não gosto disso. Então, acho que se você fez um pecado, realmente tem esse caminho do arrependimento e faz muito sentido a expiação, porque o que você fez já está feito, né? Então, alguém tem que pagar por isso. Então, por isso que eu gosto dessa lógica. Eu não acho que é um caminho tão fácil, assim. E a reparação, acho que é automática, né? Então, por isso que eu gosto muito. Mas eu adorei a aula. Você fala muito. Que bom. Então, eu quero deixar claro para você, Bia, que isso aqui é um curso de início ao Espiritismo, tá? É só o comecinho, vamos dizer, o engatinhar, né? O Espiritismo é muito mais que isso, né? São estudos muito profundos de muitas outras coisas que não tenho capacidade para dar ainda, mas que todos podem, de acordo com o que a gente vai evoluindo, depois podemos passar para aulas com o Fernando, com outras pessoas que conhecem mais e que podem estar aplicando uma aula mais, né? Nós vamos devagarinho, nós estamos no jardim da infância, não. Jardim. Mas né? eu gosto, assim, eu gosto muito de ver capítulos e palavrinhas, porque desde o começo você tem muita coisa que você acaba perdendo, né? Exatamente. É assim, eu acho que é assim. Se você não tiver um bom alicerce, não vai. Você tem que aprender mesmo do comecinho, do beabá, para você poder depois chegar e confiar em uma coisa sólida, porque o espiritismo você precisa ter conhecimento, saber o que está acontecendo e não simplesmente acreditar porque alguém acredita, porque um amigo te indicou, porque alguém falou. E vou falar para você uma coisa: quanto mais você fica curioso, melhor é, porque você vai atrás, você vai ver, você quer provar que não é e você acaba se convencendo que é. E foi o que aconteceu com Kardec, né? Ele foi atrás para falar que não era, que não estava acreditando, e no fim ele se aprofundou tanto, né? É o que acontece com a gente. Então, para mim, dar aula, eu preciso ir atrás de conhecimento. Eu preciso estar estudando, olhando, fazendo. Para a Stephanie colocar isso aí, que é ela que põe para mim, ela também vai atrás. Então, ela também está tendo conhecimento. Então, eu fico feliz porque nós somos uma turma que todos nós estamos aprendendo juntos. Eu aprendo com você, você comigo, a Stephanie com a Márcia com a Stephanie, com a Rô, enfim, com a Maria, com todos nós. Cada um acrescenta um pouquinho e juntos nós vamos crescendo, né? E vamos indo devagarinho. Ficou uma sementinha no coração de cada um? Que bom. Eu vou ficar bem feliz com isso. É isso, é uma aula simples, não é uma aula, né, dada assim, mas que é feita com muito amor e com muito carinho, assim, para dar, assim, um início, né, de alguém para um entendimento que a gente precisa ter das coisas, né. Alguns vão gostar, outros não, porque é de cada um, né. Mas seja muito bem-vinda, viu, Bia?
receberem. Imagina, a gente que agradece a sua presença. Soninha, Oi? o Luiz quer falar uma coisa. Pois não, Quer Luiz. O Luiz sabe mais que eu, o que ele vai falar? Não, enquanto eu estava pensando no caso curioso, né? O sujeito ele está doentado sobre as máquinas, né? Então, quer dizer, estado vegetativo. Aí a família resolve que há pelo desligamento das máquinas. Então, quer dizer, ele não vai ser culpado pelo desencarne, certo? Não. Mas quem autorizar vai ser, né? Certo. Então, mas uma razão tem para ele passar por isso. E na outra, na vida, na próxima encarnação, provavelmente ele vai ter pouca idade para tornar-se, vamos supor, para pagar esse restante de vida que faltava a ele. Sim, exatamente. O porquê que vem crianças que às vezes vivem horas, poucos. O nosso grupo de vibração, quem é do grupo de vibração, sabe do caso da Sara. Sara. Uhum. A Sara, né, a Rô sabe, né, a gente fez vibração para essa criança. É um casal e a moça engravidou e ela já sabia. Logo no começo, quando ela fez os primeiros ultrassom, ela sabia que a criança vinha com problema, porque ela tinha o cromossomo 18 triplicado. Tinha que ser um par e eram 3. E o médico falou, olha, você pode fazer um aborto agora. A gente faz um aborto porque sabe que a criança vai vir com problema. Essa criança terá horas, minutos de vida, se você levar essa gestação à frente. Mas a mãe e o pai resolveram que não, que eles iriam levar essa gestação até o final. E eles levaram. A Sara nasceu. Com todos os problemas, ela ficou na UTI e a Sara viveu 10 dias. Não foi umas horas nem uns minutos. Agora, se você pensar do lado espiritual, esses 10 dias Sara viveu no corpo dela, nesse corpo que a mãe deu a chance dela vir, o quanto foi importante para essa criança. O quanto esse espírito cresceu. E se os pais tinham uma expiação, nesses 10 dias, eles pagaram. Porque o sofrimento foi enorme. Porque eles tiveram um amor muito grande, já tinham, né? Porque para fazer um ato desse, é um amor muito grande. De levar uma gestação dessa em frente. Quando eles podiam fazer o aborto por lei, pela lei dos homens, estava tudo bem. A lei de Deus é que iam condená-los. Mas eles levaram. A nossa Sara foi embora. Mas num espírito livre, porque os 10 dias foram muito para ela. Então, 10 minutos da vida de uma pessoa, 5 minutos, faz com que ela se arrependa de muitas coisas que ela viveu uma vida inteira. E faz uma diferença enorme no seu espírito. Então nós somos completamente contra a eutanásia. Não se tira a vida em momento algum. Não somos donos da nossa própria vida. Quem nos deu, nos vai levar de volta. Nunca, jamais poderemos, por razão nenhuma, fazermos isso. Nunca. Nem conosco e nem com ninguém. Nós temos sempre que respeitar a natureza, os animais, as plantinhas, tudo isso, tudo que Deus nos deixou. Nós não podemos mutilar uma planta, não podemos maltratar um animal, matar um animal. Olha, gente, eu não quero matar nenhuma formiga. Eu falo para ela, por favor, vá embora, que eu não quero você aqui. Você está perturbando. Faz isso. Sai daqui. Deus deixou, né? Ele põe e ele tira. Nós não mandamos, né, Luiz? Viu? Enquanto você estava falando, eu estava aqui também pensando no caso da família que autoriza. Você vê, a família, eles irão pagar, mas conforme o entendimento deles. E eles não têm esse conhecimento espiritual
de que, tirando a vida do elemento, eles irão pagar. Eles estão fazendo até por um ato de dor, pensando em dar o alívio para a pessoa que está passando, né? Mas então, É, proporcional ao conhecimento. aquilo que diz no Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, quando a gente tem ignorância de certas coisas, nós vamos pagar por ela. Claro que num peso mais leve, né? Na justiça divina tem o peso. Então, quando você tem conhecimento, quando você sabe, claro, a quem muito foi dado, muito será cobrado. É uma lei inevitável. Joia. Mais alguém? Estava pensando no que a Bia falou, realmente, sobre fazer sentido, né? Porque a gente ouve muito por aí, muita gente falando sobre, ai, Deus castiga, ou não faz isso que você vai ser castigado. E quando a gente tem esse conhecimento, você vê que ninguém vai castigar você, né? As leis estão lá, elas vão ser regidas de forma natural, e você mesmo vai tanto trazer coisas boas ou ruins. Isso dá um alívio, né? De que não tem nenhuma força maior que vai condenar, que vai ser ruim, que, nossa, cuidado, alguém está te vendo. É você mesmo, com você mesmo, na sua própria consciência. E até fisicamente, o que você fizer para você vai repercutir como um machucado, como uma coisa. É muito, muito claro. Isso é, desde a primeira aula foi dito já, né? Deus não castiga. Não existe. Somos nós mesmos, através do remorso, que nos castigamos. E acho que no máximo você ganha os obsessores aí que te castigam junto. Por quê? Da onde vem o remorso, né? Você viu lá, quando se fala do remorso, por causa dos obsessores, né? Outro dia eu estava conversando sobre isso, que eu falei para a Stephanie, mas e Hitler, por exemplo, ele tá lá achando que não fez nada. Se ele não tivesse conhecimento e nem a consciência do erro, só que a gente até conversou, né? Mas e os milhares de espíritos que devem estar lá? Sim, não é possível. Nem se ele não sentir nada, ele não conseguiria ficar em paz, né? Vou falar de missionários que vêm com uma missão muito grande, porque a culpa deles também foi muito grande. Então, a missão deles é muito grande. Eles fazem grandes coisas porque cometeram barbaridade, entendeu? E a chance é dada a todos. Vai do seu... Como você se arrependeu? Como você agiu depois do que você fez errado? A chance é dada para todos. Até ao criminoso maior, ele também vai ter a chance. Não existem ovelhas perdidas. Todas vão chegar até Deus em um momento. Pode levar trilhões de anos, mas é o nosso caminho. É para lá que a gente vai, é para lá que a gente segue. Nós até estacionamos, mas nós não regredimos. Então, o criminoso mais bárbaro também vai ter a chance dele. Ele também vai se arrepender, ele também... Olha, a gente ouve, Bia, casos de muitos obsessores que, depois de obsidiar por várias encarnações determinada pessoa, passam a ser o espírito protetor e guardador da criança. Tanto que se muda o espírito, né? Com o conhecimento, com o entendimento. Então, a gente precisa de conhecimento e a mola propulsora é o perdão, a humildade, né? Que a gente tem sempre que ter. Nem o perdão, a gente não devia nem se ofender. Porém, ainda não chegamos nesse nível. Mas podemos perdoar, podemos entender e esquecer, e a empatia, né? Que a gente precisa ter muito, se colocar no lugar do outro. Isso é o mais importante para o nosso tempo. É sempre se colocar na pele do outro. Se fosse comigo, eu gostaria? Se fosse comigo, como eu faria? Isso é o mais importante, né? Porque às vezes você é muito forte em determinada coisa e o outro não. Às vezes o que o outro está fazendo é tudo que ele tem de melhor e de bom que ele consegue dar. E você acha que é pouco. Mas ele não tem outra coisa para dar. Ele só tem aquilo. O conhecimento dele só vai até aquele ponto. Ele não pode dar outra coisa, né? Ele só tem aquilo. Então, ele só vai dar aquilo.
E às vezes é o muito, é o mais que ele pode dar. Uhum. É assim. Tá bom? Márcia, você faz a prece da noite de hoje para a gente, filha, para encerrar? Márcia? Stephanie, a Márcia não está aí? Tá, mas acho que ela não deve estar ouvindo, deve ter caído. Oi. Tô aqui. Voltou. Oi? Márcia, você pode fazer a prece para a gente? Faço sim. Então tá. Então, vamos agradecer, né, a noite de hoje. Agradecer ao nosso querido Jesus pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras. Que possamos pôr em prática todos os seus ensinamentos com nossos irmãos queridos e com aqueles que nos são mais difíceis. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite e obrigada a todos pela companhia nessa aula. Que assim seja. Vamos agora todos nós, então, agradecendo como a Márcia agradeceu. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho e vamos memorizar o nosso lar. Vamos imaginar o nosso lar agora nesse instante, repleto de luz. Da luz desta lição bendita que Jesus nos deu, para que ela ilumine, proteja todas as pessoas que residem neste lar, que todos possam ser nesse instante envolvidos nessa luz maravilhosa do Cristo. Que esta mesma luz possa nos levar aos nossos entes queridos que não se encontram perto de nós nesse momento. Que a todos eles possam ser levados essa luz. Vamos vibrar pelas pessoas que mais necessitam nesse instante. Para todas aquelas que estão nos hospitais, num leito de dor, numa tristeza, numa aflição de causas anteriores ou de causas atuais. Que Jesus ilumine e proteja o nosso país, o nosso planeta. Que possamos estar novamente juntos aqui, na próxima quinta-feira, para mais uma aula. O meu muito obrigado de coração, um beijo no coraçãozinho de cada um, e que a sementinha do amor, do perdão e do bem seja colocado na cabeça e no coração de cada um de nós, para que nas nossas mãos reflitam o bem, a bondade e a caridade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada por me ouvirem. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite para todos. Boa semana para todo mundo. Para todo mundo. Para você também. Tchau. Tchau. Tchau.